Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos complementar a titulação de ácidos fracos com bases fortes, estudando titulação de bases fracas com ácidos fortes, que é diferente, mas é a mesma coisa. Então, imagine que eu estou usando agora um ácido forte, o HCl, para titular uma solução de metanamina mais o indicador adequado. Consome-se uma certa quantidade da solução titulante até o ponto de viragem do indicador. No caso da metanamina, ela reage produzindo cloreto de amônio. Observe que ele está representado aqui dissociado. O ânion cloreto não sofre hidrólise porque ele provém de um ácido forte, do ácido clorídrico, mas o cátion metilamônio sofre hidrólise porque ele provém de uma base fraca da metilamina. Ao final da neutralização eu terei apenas o sal, portanto, dissociado, e a reação de hidrólise desse cátion. Essa reação se faz com o cátion metanamônio cedendo H+ à água, produzindo a metilamina mais o cátion H3O+, e, portanto, este cátion funciona como um ácido. Portanto, o ponto de equivalência, produziu-se H3O+, ou H+, o pH é maior do que 7, é um ponto de equivalência ácido. Reescrevendo a equação de hidrólise, imaginando que no ponto de equivalência, quando só tem o sal, todo o ácido e toda a base foram consumidos, eu tenho a 0,1 mol por litro do cátion metanamônio, 0 e 0 de produtos antes de se ionizar. Na ionização, 1 mol ioniza produzindo-se 1 mol da metanamina e 1 mol de H3O+. E no equilíbrio, 0, 1 menos x, x e x. A constante ácida desse cátion, ou constante de hidrólise, pode escrever KH também, vai ser a concentração da metanamina multiplicada pela concentração do H3O+, divididos pela concentração do cátion metanamônio. Como não é comum se encontrar constantes ácidas de cátions, eu pego a constante da base metanamina e com ela, e com essa equação já conhecida, eu calculo a constante do ácido. Tomamos então numa tabela o Kb, a constante de ionização desta base metanamina, 4,6 vezes 10 a menos 4. Substituímos na nossa velha e conhecida equação e nós teremos a constante de ionização ácida desse cátion, 2,2 vezes 10 a menos 11. Lembrando ainda que é muito mais comum se encontrar em tabelas os pKas e pKbs do que os Kas e Kbs. E caso você queira operar diretamente, utilize esta mesma equação, mas na sua forma logarítmica, que aliás é muito mais fácil. pKa mais pKb é igual a 14 a 25 graus Celsius. Vamos transportar esses dados para este novo slide. Então 0,1 mol, 0 e 0. E no equilíbrio eu terei 0,1 menos x mol de metanamônio, x mols de metanamina e x mols do cátion hidrônio. Escrevendo a expressão da constante do ácido e substituindo pelos valores já conhecidos, observe que novamente 0,1 menos x foi assemelhado a apenas 0,1, já que x é muito pequeno, aí não precisa cair numa equação de segundo grau que tenha que calcular o delta. Embora nesse caso eu acabei até calculando, só por curiosidade, fazia tempo que eu não fazia isso. E só para você ter uma ideia, usando-se 0,1 menos x, eu consegui o mesmo valor com uma diferença no quinto algarismo significativo. Isto é, uma diferença completamente negligenciável.
E nós vamos ter x igual a 1,5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Como x já é a concentração de H3O+, basta-se calcular o logaritmo negativo e teremos o pH 5,8, um pH ácido como nós já havíamos previsto, qualitativamente, libera H3O+. Os indicadores mais adequados são o alaranjado de metila, que vai do amarelo ao vermelho, passando pelo laranja lá pelo pH 3,5 a 4,5, e melhor ainda seria o vermelho de metila, se o seu laboratório dispuser, que vai do vermelho ao amarelo, passando pelo laranja, num pH levemente superior, coisa entre 4,5 e 5,5, e portanto mais próximo de pH 5,8. Mas lembrando que nós estamos numa região do gráfico onde ocorre um salto no pH, então uma gota já é o suficiente para o pH ir lá de 8, né, para 3, e qualquer um dos dois indicadores funciona bem. E como nós temos uma solução tampão, porque nós temos o cátion de uma base fraca e a base numa mistura, nós igualmente podemos aplicar a equação de Henderson-Haussenbach. Transformamos a constante ácida do cátion em pKa, tirando o menos log. Temos a concentração da base sobre aquela do ácido, aproximada, né? 0,1 menos x praticamente igual a 0,1. E o pH vai dar também aproximadamente 5,8. Legal? É fácil. Um abraço a todos, gente, e cuidem-se.